Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Transparência Condominial. Hoje nós vamos falar, continuando aí sobre a série de cuidados que o síndico deve ter ao assumir o condomínio, vamos falar hoje sobre o orçamento. Fiquem ligados, fiquem com a gente. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Transparência Condominial, com o objetivo de trazer pílulas, assuntos rápidos aí para a gente tentar colaborar com esse mercado condominial, trazendo algumas dicas, e respondendo algumas perguntas e atendendo algumas solicitações aqui do nosso canal. Se inscrevam, deixem o seu like, ative o sininho, e hoje a gente vai falar aqui sobre um tema bem importante, que a gente entende, a nossa visão de auditor, analisando contas do condomínio e assistindo um pouco das dificuldades da gestão condominial. Então, a gente fez os últimos vídeos falando sobre o síndico, com a proximidade de assembleias, das GOs, aquele que quer se reeleger ou se reeleger a um cargo de síndico no condomínio, seja ele profissional, que a gente chama, que é o profissional de mercado, ou aquele morador que quer assumir porque entende que pode melhorar alguma coisa no seu condomínio. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre orçamento, lembrando que o síndico que se reelegeu está trabalhando com o orçamento em que ele escolheu, ele viveu aquele ano, aquele mandato, ou 2 anos, então ele entende bem o que acontece no condomínio, as possíveis mazelas que vão acontecer, por ele acompanhar a manutenção, enfim, ele sabe, conhece mais o condomínio do que aquele que está entrando. A gente até sugeriu que o candidato a síndico, seja uns 6 meses pelo menos, ele comece a acompanhar mais de perto a gestão, tire dúvidas, acompanhe a administração, para que ele possa, já que ele tem essa intenção de melhorar alguma coisa, que ele possa entender realmente o que acontece no condomínio e não ser só uma pessoa de fora achando que tudo pode ser melhor sem se aprofundar. Então, especificamente sobre o orçamento, lembrando que quem entra no condomínio, o síndico que está assumindo pela primeira vez, ele está trabalhando com um orçamento que ele herda. Por quê? Na AGO, geralmente se decide o orçamento do próximo período, a eleição e a aprovação das contas, que são submetidas as contas à aprovação ou não da Assembleia. Então, aquele orçamento que ele herdou, ele não sabe se é bom ou se é ruim. O que a gente entende, que o síndico que entra, ele tem o condomínio não pode parar, então ele tem que pagar as contas, tem que entender tudo o que acontece, e ali no prazo de 90 dias a gente aconselha que ele chame uma nova assembleia se ele entender que aquele orçamento não está bom, não atende o que ele pretende para a gestão a partir daquele momento que ele começou a entender o condomínio. Então, pode estar tanto acima da expectativa ou abaixo também, ele pode entender que o orçamento que está aprovado não é suficiente. Se bem que um dos carros-chefes do candidato a síndico, sempre fala que pode de alguma forma diminuir a cota condominial, Arnaldo? É isso aí, pessoal. Muitas vezes o síndico, a gente vê exatamente o que o professor Sérgio falou, o síndico às vezes vem com a plataforma de diminuir a cota condominial, e na maioria das vezes a gente vê que ele nem sequer fez algum estudo para estar fazendo esse tipo de promessa. Mas é importante realmente porque o orçamento é um ponto crítico da gestão condominial. Então, quando você ingressa no novo empreendimento, como o professor Sérgio falou, você herda uma previsão orçamentária. É importante, por exemplo, quando você está na Assembleia, a maioria das assembleias faz a eleição de síndico antes de vir a falar no orçamento. Então, uma técnica que pode ser utilizada é exatamente não decidir sobre o orçamento naquela assembleia. Você é síndico, entrou ali, você foi eleito. Então, então vamos suspender aqui a pauta sobre orçamento, porque eu vou estudar aqui as finanças do condomínio e vou fazer o meu orçamento, para ele apresentar numa próxima assembleia esse orçamento, depois de ter feito esse estudo e conhecer realmente ali a necessidade do condomínio. Uma outra questão importante é porque também o orçamento feito pela gestão anterior pode não estar utilizando as melhores técnicas. Muitas vezes o síndico profissional ingressa no empreendimento, ele já tem um conhecimento ali para fazer uma previsão orçamentária com algumas técnicas recomendadas aí no mercado. E enquanto aqui estava vigiando anteriormente, carece desse tipo de conhecimento. E aí o que o síndico pode fazer? Um exemplo aqui, a questão da inadimplência. Muitos orçamentos não prevêem a inadimplência, não prevêem algum tipo de remuneração e impostos.
Então, o síndico novo, quando entra, principalmente profissional, ele pega aquele orçamento e faz um orçamento profissional exatamente. Então, tem que ter realmente esse cuidado, tem que colocar no orçamento ali o que o síndico pretende fazer, como o professor Sérgio falou. Então, o orçamento é um documento estratégico para a gestão. Então, o síndico tem que, dentro daquele plano ali que ele vai fazer para aquele ano fiscal, ele refletir isso no orçamento. Então, esses são os cuidados que a gente está trazendo aqui para você, síndico que está assumindo, para você, síndico profissional que está assumindo o empreendimento também. É isso aí. E lembrando que, às vezes, a gente está falando já de um profissional, um síndico que está se preparando, né? Mas tem muito síndico que não tem esses cuidados que a gente está falando, não tem essa rotina de cuidado, e entra realmente sem entender nada. Então, já na própria Assembleia, né, tem que ter esse cuidado, a ata tem que ser bem clara, quanto que era o orçamento, para quanto passou, tem que ter um detalhamento. O objetivo aqui não é a gente ensinar a fazer um orçamento, né, mas ele tem que entender o que paga de pessoal, o que paga de terceirizado, o que implica pagar terceirizado com relação a impostos, quais as provisões que eu tenho que ter, apesar de não ter uma contabilidade, mas qual o caixa que eu tenho que ter para assumir todas essas responsabilidades, enfim, entender o orçamento com calma, entender todos os grupos de despesas para saber se há realmente a possibilidade de diminuir ou se não, se está pagando barato, porque está abrindo mão de qualidade ou qualquer outro motivo que venha a alterar aquele orçamento. Ou se chegou à conclusão de que não é aquela quantidade de funcionários não é necessário, seria melhor terceirizar um pouco mais caro, mas você elimina alguns riscos, enfim. O tempo é curto para a gente ensinar a fazer orçamento, mas entender que a cota condominial, que sempre é prometida ali, que vai ser diminuída, a base dela é o orçamento. Então, se você promete, sem ter entendido ainda o orçamento, que vai diminuir a cota condominial, é um grande risco, porque você não sabe o que vai pegar e não sabe que, se de repente a cota está até, pela qualidade exigida, está até abaixo da expectativa. É isso aí, pessoal. Então, como o Sérgio colocou, as cotas são o rateio do orçamento. É importante aí, a gente já frisou alguns vídeos aqui, mas deixar aqui registrado também a questão de haver esse detalhamento, essa planilha, né, registrada ali na ata de assembleia, e não apenas uma porcentagem lá em cima de um valor cheio. Esse detalhamento é bastante importante que fique registrado ali para poder ser acompanhado por quem está fiscalizando ali o proceder do síndico. É isso, pessoal. Esse vídeo é curto, a gente realmente quis trazer esses cuidados aí para vocês observarem em relação ao orçamento. Então, não se esqueçam de se inscrever, marcar o sininho e dar sugestões aí para novos temas. É isso aí. Muito obrigado, boa tarde. Até a próxima.